Boa noite a todos. Sou a Juliana Nascimento, enfermeira especialista em produtos na empresa Supri e represento a linha DMED. É uma empresa americana líder na fabricação dos dispositivos para infusão subcutânea. Hoje contamos com a presença de dois ilustres convidados. O professor doutor Antônio Condino, titular de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e a enfermeira Aline Casagrande, graduada pela Universidade Católica de Campinas. O tema abordado hoje será os avanços nos tratamentos das imunodeficiências primárias. Deixando um lembrete a todos, as perguntas poderão ser enviadas ao nosso chat e serão respondidas ao final das apresentações. Desejo a todos um ótimo evento e com a palavra, Dr. Condino. Boa noite, doutor. Boa noite, Juliana, boa noite à equipe da Supri, a Aline. É um grande prazer que aceitamos esse convite para debater o tema do tratamento das imunodeficiências. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok. Bem, essas são as minhas declarações de conflitos de interesse. As imunodeficiências primárias são uma área da medicina que engloba 406 doenças monogênicas que se manifestam com suscetibilidade a infecções, autoimunidade, autoinflamação, câncer, alergia, isso tudo com repercussões nos diversos órgãos e sistemas, lembrando que esse quadro clínico pode se sobrepor, ou seja, um paciente pode ter infecções de repetição junto com fenômenos de autoimunidade, pode ter câncer e junto com as infecções, enfim. Envolve uma investigação sistemática para o esclarecimento do quadro clínico e com o respectivo tratamento. Hoje, essa área ela ganha já um caráter interdisciplinar, porque nós teremos manifestações, né, em todos os órgãos e sistemas. Portanto, são pacientes que são vistos por todos os médicos antes de chegar ao cuidado do imunologista. Quais são os grupos? Então, elas são classificadas por imunodeficiências combinadas, T e B, outras síndromes bem definidas associadas às imunodeficiências, os defeitos de anticorpos, os defeitos da desregulação imunológica, os defeitos congênitos de fagócitos em número ou função, os defeitos da imunidade inata, as doenças autoinflamatórias, as doenças do complemento, a falência, as síndromes de falência da medula e as fenocópias de imunodeficiências. As manifestações clínicas frequentes incluem condições alérgicas, os quadros de rinocinusite crônica, infecções graves como a meningite e sepse, infecções respiratórias recidivantes, as sinusites de repetição, pneumonias de repetição, doenças autoinflamatórias, doenças granulomatosas, infecções da pele, infecções gastrointestinais. Então, na verdade, o que mostra essa figura? Inicialmente, nós temos um quadro de infecções que afetam as barreiras do corpo, ou seja, a via respiratória, a via digestiva, a pele. Quando o quadro clínico é mais grave, esse tipo de infecção ela pode se tornar mais agressiva, mais invasiva, e assumindo essas formas mais sistêmicas de infecção, como, por exemplo, a meningite, né, que acomete o sistema nervoso, ou seja, uma invasão importante, e o quadro de sepse, abscessos cutâneos e daí por diante.
Então, isso também é uma maneira, né, de escalar a gravidade da situação. O atraso no diagnóstico das imunodeficiências, eles podem resultar em danos aos órgãos, sequelas. Eu gostaria de destacar a parte da função pulmonar. Ou seja, nós não podemos deixar um paciente com imunodeficiência sem tratamento, à deriva, porque vai sequelar o pulmão, ele vai desenvolver uma doença pulmonar crônica, com bronquiectasia, alterações fibróticas, e vai evoluir para insuficiência respiratória. Nós podemos ter um comprometimento da função digestiva se um paciente estabelece um quadro de infecção intestinal. E, por exemplo, crianças que têm infecção de repetição, otite de repetição, podem ficar surdas. Por sua vez, existe um ônus para o sistema de saúde, isso é importante, com relação às hospitalizações, o absenteísmo escolar ou laboral, o uso frequente de antibióticos, antifúngicos, antivirais, que são drogas que podem se tornar de elevado custo, e aumento do risco da mortalidade. Então, eu gostaria de aqui, já abrir um parênteses e convidar o público para consultar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, consulta pública número 81, e fazer sua contribuição para a inclusão de procedimentos no rol da ANS. Especificamente um tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é a reposição de imunoglobulinas, está lá no procedimento número 215, então, e também a triagem neonatal, que é o procedimento 113. Por favor, olhem lá e se posicionem favoravelmente para que isso seja incluído no rol da ANS. A incidência das imunodeficiências é, no geral, de 1 para 10 mil. Aqui no Brasil, a tendência segue mais ou menos essa, ou seja, estima-se que no Brasil a gente tenha 20 mil pacientes com imunodeficiência. É uma população grande, significativa, e que tem que ser cuidada, por quê? Do ponto de vista de ônus para o sistema de saúde, um paciente diagnosticado e tratado, mesmo que seja com medicações de elevado custo, ele vai custar 1/5 para o sistema de saúde, quando ele é diagnosticado e tratado, né, comparado com ele ser deixado à deriva. A maior parte dos casos de imunodeficiências, né, aqui no Brasil, é de defeitos de anticorpos. Chega a ser 66%, e se nós colocarmos as imunodeficiências combinadas e as síndromes associadas, nós vamos chegar à conclusão que cerca de 80% até 85% dos pacientes vão precisar de terapia de reposição de imunoglobulinas. Então, se eu fosse ministro da Saúde, a medicação-alvo que eu ia pensar em deixar, né, isso de uma maneira muito organizada, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, é garantir, né, um supply da terapia de reposição de imunoglobulinas, que é o medicamento principal para esse grupo de pacientes. Além da imunoglobulina, esses pacientes requerem o uso de antibióticos, de antifúngicos, alguns casos, né, terapia de imunossupressão, quando nós temos as síndromes desregulatórias, imunobiológicos para controlar a desregulação e, sem dúvida, o transplante de células-tronco e terapia gênica. Então, hoje nós já temos contemplado isso no SUS, o transplante das células-tronco, e também na saúde suplementar, esse tipo de abordagem recebe sua cobertura. Mas veja, falar de todos esses medicamentos, todos esses procedimentos numa live, né, que nós temos uma limitação de tempo, não dá tempo de abordar tudo, eu vou focar na imunoglobulina, que é o principal medicamento desse grupo de pacientes. Então, reforçando, né, 2/3 ou mais dos pacientes vão precisar de tratamento de reposição de imunoglobulinas, e ficando claro que esses pacientes, diferentemente dos pacientes da oncologia, né, que eles fazem um tratamento de quimioterapia durante um tempo até atingir a cura do câncer, aqui não, o paciente faz tratamento de imunodeficiência, faz tratamento de reposição de imunoglobulina para a vida toda. Então, nós temos sempre que pensar
na melhor maneira de fazer isso, na personalização do tratamento, na melhor escolha de medicação para cada caso. Quais são as indicações clássicas aprovadas pelo FDA para imunoglobulina? Então, são imunodeficiências primárias, a púrpura trombocitopênica imune, as leucemias B crônicas, a CIDP, que é uma neuropatia, as situações de transplante de medula, o síndrome de Kawasaki, e o HIV pediátrico. Mas o nosso foco principal aqui vai ser de imunodeficiência. Pelo critério da Sociedade Europeia de Imunodeficiência, todo paciente com uma quantidade de IgG menor do que 200 miligramas por decilitro necessita terapia de reposição de imunoglobulina, mas é claro, com exceção, crianças muito pequenas, cujo nível, a tabela tem que ser ajustada. Aqueles pacientes que têm níveis entre 200 e 500 vão receber, se tiverem infecções de repetição, e os acima de 500 também, e, sobretudo, se nós confirmamos uma deficiência de anticorpos específicos. Então, aqui no Brasil, é essa a situação dos pacientes que recebem imunoglobulinas. A maior parte deles são de pacientes com defeitos de anticorpos, tem uma fração de defeitos combinados e defeitos da desregulação, defeitos, síndromes associadas a imunodeficiências. E das doenças que tem registrados aqui na base de registro do LASID, nós temos casos de síndrome de Wiskott-Aldrich, deficiência de STAT3, as imunoglobulinas hipogamas transitórias, ataxia telangiectasia, a gama-globulinemias, outras hipogama-globulinemias, deficiência da BTK, deficiência de anticorpos específicos e, claro, o grande grupo que vai ser de imunodeficiência comum variável. Dentre os produtos disponíveis no Brasil, eu vejo que o nosso mercado expandiu bastante, nós temos imunoglobulinas para uso intravenoso e para uso subcutâneo. Então, são essas duas formas de tratamento, hoje em dia, adotadas para terapia de reposição de imunoglobulina. Então, nós temos produtos que são estabilizados em aminoácidos, né, como a prolina e glicina, e produtos que são estabilizados em algum tipo de açúcar, como o desorbitol, maltose e sacarose. Hoje, nós já temos uma disponibilidade maior de produtos para uso subcutâneo, e eu também gostaria de ressaltar aqui para os participantes que dentro dessa consulta pública da ANS, lá mesmo ela emite um parecer e ela dispõe que a terapia de reposição de imunoglobulina, ela tem cobertura obrigatória desde 2017 para a reposição intravenosa e subcutânea em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Portanto, as negativas frequentes que nós recebemos ao prescrever esses produtos, elas não correspondem aos aspectos regulatórios que já são dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, nós temos liberdade, né, de prescrever esses produtos de acordo com a necessidade do paciente. No âmbito da saúde pública, no SUS, nós temos regulamentado somente produtos para uso intravenoso. Do ponto de vista de farmacocinética, veja, a intravenosa, uma vez administrada, ela tem um pico de absorção imediato e a meia-vida dela acontece ao longo de cerca de 4 semanas, ela volta ao estado inicial. Então, a repetição das doses, ela tem que acontecer a ciclos cada 21, 28 dias. As subcutâneas, elas têm um protocolo de aplicação que, no geral, são semanais ou quinzenais, e elas têm uma possibilidade de manter o nível de imunoglobulina mais estável, porque a dose é fracionada ao longo do tempo.
Existe uma outra maneira de fazer, que é uma terapia subcutânea, né, com uma imunoglobulina 10%, só que antes nós fazemos uma infusão de hialuronidase para abrir o espaço subcutâneo. Então, nós temos essa curva aqui que dá um padrão intermediário entre aquilo que seria uma subcutânea, que é aplicada semanalmente, e a intravenosa, ou seja, nós conseguimos administrar, é uma maneira de fazer imunoglobulina subcutânea mensalmente, quando nós utilizamos esse produto que tem a hialuronidase precedendo a infusão da imunoglobulina. As imunoglobulinas, elas são diferentes, elas não são medicamentos genéricos, então são hemoderivados, elas sofrem um processo de fracionamento, purificação, estabilização, pode ser estabilizado em aminoácido ou carboidrato, existe a inativação viral e a formulação e composição definitiva. Então, o processo é o produto. Quando nós prescrevemos uma imunoglobulina, né, que nós julgamos ser a mais apropriada para os nossos pacientes, havendo uma adaptação, nós devemos manter sempre aquele produto pelo maior prazo de tempo possível, e evitar as trocas constantes, porque isso predispõe o paciente a ter efeitos adversos. Imunoglobulinas não são medicamentos genéricos, não existe uma intercambiabilidade entre elas, e nós não devemos ficar trocando esses produtos constantemente. Ressaltando também que, numa infusão, nós nunca podemos misturar produtos. Ou seja, se um paciente vai tomar 40 gramas de imunoglobulina, não podemos fazer 20 gramas de um produto e 20 gramas de outro no mesmo processo infusional. Isso não é correto e predispõe o paciente a ter efeitos adversos potencialmente graves. Então, as imunoglobulinas, elas, de acordo com suas características bioquímicas, fisicoquímicas, elas vão ter variações de pureza, de estabilização, osmolaridade, pH, e isso tudo nós temos que levar em conta na hora de indicar um produto. Ninguém quer um produto hiperosmolar, né, que predispõe o paciente à trombose. Nós não queremos produtos com dímeros de imunoglobulina ou polímeros de imunoglobulina, porque isso também dá efeito adverso. O que a gente quer é IgG monomérica, e nós queremos ver o nosso produto mais puro, mais livre possível de IgA e IgM. Veja, a presença de IgA num produto, ela predispõe o paciente a ter reações alérgicas importantes. Quando tem açúcar, nós devemos lembrar do caso dos pacientes diabéticos ou pacientes que tenham problemas de trombose, cardiopatia. São situações que nós temos que considerar na hora de prescrever. E o pH, se nós temos um pH muito baixo, ele pode, se for fazer uma infusão intravenosa, esse pH baixo, ele pode induzir a um quadro de flebite. Então, aqui nós temos essas situações, né, para pacientes com cardiopatias, com disfunção renal, pacientes com deficiência seletiva de IgA, pacientes com risco de trombose, pacientes diabéticos, idosos, recém-nascidos. Então, são todas situações que nós devemos considerar na escolha de um produto quando for tratar um paciente. Então, as diferenças, né, principais entre uma imunoglobulina intravenosa e a subcutânea, veja, se refere, logicamente, que a via de acesso, né, uma é intravenosa, a outra é subcutânea, mas tem a ver com o fracionamento da dose e, sobretudo, com a questão de efeitos adversos. Na subcutânea, nós teremos o potencial de ter efeitos adversos locais, mas tem a grande vantagem de evitar efeitos sistêmicos. Na intravenosa, o paciente está mais sujeito a ter efeitos sistêmicos. Então, na escolha da terapia de imunoglobulina, né, nós temos que pensar na dose-alvo, na frequência e via de administração, o dispositivo usado para essa administração,
o volume e a velocidade de infusão, o nível de imunoglobulina recomendado ao final de um ciclo de infusão e o número de locais de infusão. Então, a indicação da reposição da imunoglobulina, né, da intravenosa para a subcutânea, devemos considerar a falha de acesso venoso, os efeitos colaterais sistêmicos, a dificuldade de acesso às unidades de saúde, o mau controle clínico e os níveis inadequados de IgG sérica. Bem, eu vou falar basicamente de 2 produtos para acesso subcutâneo. Um que é a imunoglobulina 20%, estabilizado em prolina, e esse produto chama-se Hizentra, comercializado pela empresa CSL Behring. Vou apresentar alguns dados aqui, e em seguida vou falar de um segundo produto, que é uma imunoglobulina a 10% para uso subcutâneo, que vem junto com a hialuronidase, e esse produto chama-se Ryquivia, e ele é comercializado pela Takeda. Então, falo de um, falo de outro, e depois nós abrimos para discussão. Então, da imunoglobulina, o produto que é 20% estabilizado em prolina, ele tem suas indicações na faixa de 0 a 18 anos para as situações de imunodeficiência e as situações relacionadas a imunodeficiências secundárias, né, em pacientes oncológicos. Para adultos, eles também são usados para neuropatias, a polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante, e para que haja o controle dessa doença, que tem uma base de autoimunidade. Esse produto, ele pode ser administrado tanto pelo método de push ou bomba de infusão, e a vantagem é que, pelo fato dele ser 20%, nós injetamos metade do volume comparado com um produto de 10%. Então, a critério médico, a infusão pode ser hospitalar, ambulatorial, e ele também tem uma indicação de bula até para uso domiciliar. Então, isso é feito a critério médico, conforme o caso, conforme o paciente, né, para preencher esses quesitos. Em termos de estudo clínico, não dá para falar de todos, mas eu queria destacar esse estudo europeu, em que esse produto, né, ele usado, né, conforme os protocolos indicados, ele proporciona uma constância assim, muito eficaz dos níveis de imunoglobulina e permite um ajuste fino na dose, na frequência de administração, né, e no alvo, no atender às necessidades dos pacientes. Então, do ponto de vista farmacocinética, ele tem essa característica, né, pelo fato de ter uma maior frequência de infusão, que pode ser semanal, quinzenal, ou mesmo diária, na forma de push, ele mantém os níveis de imunoglobulina sempre bastante constantes, né, em comparação com o intravenoso, que também é eficaz, mas que, por natureza do produto, a sua concentração oscila bastante. Eu queria lembrar esse estudo, que é um estudo publicado pelo Dr. Jordan Orange, que a incidência de infecção, ela cai na medida que nós atingimos níveis de imunoglobulina mais altos. Portanto, para aqueles pacientes que vão ter bronquiectasias, é sempre interessante que a concentração do produto a gente procure manter numa faixa acima de IgG, acima de 800 miligramas por decilitro. Do ponto de vista de tolerabilidade, esse produto é 20% estabilizado em prolina, ele tem uma incidência de efeitos locais leves. Assim, eles são pouco frequentes, mas quando acontecem, em 87% são reações muito leves. E o que indica esse gráfico é que essas reações locais leves, elas diminuem com o tempo, ou seja, a tendência ao se usar esse produto é que os pacientes passem a tolerar ele cada vez melhor.
Aqui tem um exemplo, depois a nossa enfermeira Aline vai trazer mais exemplos a respeito dessa infusão. Veja que existe uma pequena reação local, e isso desaparece após 24 horas. Então, o perfil de pacientes, né, para esse tipo de produto, são aqueles pacientes, né, de difícil acesso vascular, aqueles que têm reação à imunoglobulina intravenosa, sistêmica, os que têm risco de anafilaxia, pela presença de anticorpos anti-IgA, e pacientes que têm problemas para manter as concentrações séricas num nível mais elevado, e pacientes com uma rotina profissional escolar que poderiam se beneficiar desse tipo de esquema. Mas aqui eu queria abrir um parênteses. Pela nossa tradição do uso intravenoso, e por isso ter sido sempre disseminado no âmbito do SUS, e onde estão os hospitais de escola no Brasil, o médico brasileiro ele é afeito a fazer reposição de imunoglobulina sempre intravenosa. A imunoglobulina subcutânea no Brasil, ela assim já vem sendo bastante difundida, mas ainda não caiu no gosto popular, devido aos médicos ainda não terem criado um corpo de experiência suficiente para isso. Eu queria deixar claro que não é necessário iniciar um tratamento pela via intravenosa para depois migrar pela subcutânea. Ou seja, nós podemos já começar um tratamento direto pela via subcutânea, seja com esse produto ou com outros produtos que são feitos para via subcutânea. Então, aqui nós temos um perfil, né, dos níveis de imunoglobulinas, de IgG, que são mantidos, seja no esquema semanal, seja no esquema quinzenal. São níveis que são equivalentes e mostram que os dois esquemas são factíveis de serem usados, e para pacientes que têm necessidades especiais, isso pode ser feito até como uma infusão de push diariamente, ou seja, bastante flexível. Os locais para infusão são os locais tradicionalmente feitos para infusão subcutânea. Depois a enfermeira Aline vai entrar em mais detalhes a respeito disso. Então, em resumo, esse é um produto que já foi bastante testado mundo afora. Ele pode ser feito por push ou por bomba de infusão, né, de 1 até 8 sítios. Pode ser usado hospital, ambulatório ou domiciliar, conforme a critério médico. Pelo fato de ser 20%, existe um menor volume de infusão final, e a dose é flexível, e os eventos adversos, eles são, no geral, pouco intensos e melhoram com o tempo. Em seguida, eu vou apresentar os principais dados desse produto, que chama-se Ryquilvia. Ele é uma imunoglobulina 10%, que vem junto com a hialuronidase. Junto, eu quero dizer que vem um frasco da hialuronidase, que nós fazemos a infusão prévia dele, e depois nós fazemos a infusão da imunoglobulina, que é um produto a 10%, estabilizado em glicina, que é um produto exatamente o Kilvig, que é feito para uso intravenoso e também subcutâneo, que todos nós já conhecemos. Então, essa figura mostra bem a estrutura da pele, que nós temos a presença do ácido hialurônico, né, que confere o turgor para a pele, e esse ácido hialurônico, ele é um componente fisiológico da nossa pele, e, sem dúvida, ele limita o volume de infusão. Nós podemos chegar até 15, até 30 ml por sítio de infusão, assim, na média, claro que existem exceções, mas quando nós infundimos hialuronidase, nós rompemos o ácido hialurônico, e isso permite a infusão de volumes muito maiores, até 20 vezes maiores, e infusões até 10 vezes mais rápidas. Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquela dose que nós fazemos no intravenoso, né, que se a gente fosse dar 30 gramas, seria um volume de infusão de 300 ml, nós podemos fazer isso diretamente no subcutâneo e uma vez por mês com esse produto.
essa absorção, essa administração desse produto, ela desaparece em 24, 48 horas, e realmente é um produto muito cômodo para se usar com os pacientes. Então, dentro de um estudo pivotal inicial, liderado pelo professor Richard Wasserman, testou-se a eficácia farmacocinética e a segurança, a tolerância desse produto, a comparação com o intravenoso. Então, a hipótese para a gente testar a eficácia desse produto era que a ocorrência de uma infecção grave seria menor do que um paciente ano, né? Entendendo como infecção grave aquilo que seria uma bacteremia, sepse, meningite, osteomielite, artrite, pneumonia bacteriana e abscessos viscerais causados por bactérias. Então, os desfechos secundários seriam outras infecções, absenteísmo escolar, a farmacocinética, o número de sítios de infusão, velocidade, tolerabilidade, segurança e a exposição, né, acumulativa a esse produto. Bem, a expectativa foi confirmada, a incidência de infecção, ela ficou numa taxa de 0,025, conferindo uma eficácia excelente para esse produto, e uma relação de não inferioridade ao produto intravenoso. Então, portanto, é um produto igualmente eficaz a uma forma de administração intravenosa. Então, do ponto de vista de absenteísmo escolar, dias com antibióticos, visitas não agendadas a médico, dias de hospitalização, também são todas medidas de desfecho, assim, bastante eficazes, a comparação com um produto intravenoso. A farmacocinética, sem dúvida, é diferente, porque como é um produto que tem uma absorção, ou seja, ele vai ser absorvido num prazo de 24, 48 horas, logicamente que ele não vai dar aquele pico como dá um intravenoso, né? Mas isso é o que vai conferir a característica dele ser um produto para uso subcutâneo. Então, aqui nós temos a comparação, né, dos 3 modelos de infusão, ou seja, um intravenoso, né, esse produto a 10%, que vem com a hialuronidase, e um produto de infusão subcutânea. Então, aqui na faixa amarela, ele vai ter essa característica que reúne, né, as características, um tanto dos produtos intravenosos, né, e o outro tanto do subcutâneo, e assim, tendo um perfil realmente bastante flexível e bastante cômodo para poder prescrever para os pacientes. Do ponto de vista de segurança, veja que a incidência, o perfil de segurança dele, ele é um perfil, né, de produto subcutâneo, ele tem uma incidência de efeitos sistêmicos muito menores do que um produto intravenoso. Então, assim, é um produto bastante interessante, né, que ele pode ser usado uma vez por mês, e ele vai trazer todos esses benefícios da infusão subcutânea. Então, na análise combinada, as reações locais que caracteristicamente acontecem, né, com a infusão de produtos subcutâneos, aqui também elas vão se reduzindo ao longo do tempo, mostrando um perfil de segurança e tolerabilidade muito boa, né, e não foram observadas alterações clínicas na pele, no turgão, pelo menos nesses estudos iniciais, depois de 3 anos e meio de uso. Mas dentro da nossa experiência, também temos pacientes já com um bom tempo usando esse produto, e também o produto a 20%, estabilizado em prolina, e nós não vemos problemas no subcutâneo dos pacientes. Então, eu gostaria de convidar os colegas para consultar nossos guidelines para uso de imunoglobulinas da América Latina, né, e convidar os colegas jovens que frequentam nossas sociedades científicas para ajudar a atualizar esse protocolo. E eu gostaria de agradecer a atenção de todos
e me coloco em seguida à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Condino, pela sua apresentação. Vamos dar prosseguimento com a apresentação da enfermeira Aline, e ao final da apresentação da enfermeira Aline, aí nós entramos com todas as perguntas. Passo a palavra para a Aline. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos os participantes dessa noite, por todos que estão presentes e participando desse evento, né, que é muito importante. Gostaria de agradecer também à SUPRE, né, pela oportunidade, e vamos enriquecer nosso conhecimento nessa noite, e no final, né, da apresentação, nós conversamos um pouquinho, tiramos algumas dúvidas, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Minutinho. Bom, então, o Dr. Condino falou um pouco, né, na parte teórica. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre os aspectos práticos, né, na administração de imunoglobulina humana. Vou enfatizar mais sobre o uso subcutâneo, né, que é o que muitas vezes traz bastante dúvidas, eu recebo bastante perguntas, e vocês vão anotando as perguntas ao longo da apresentação e nós conversamos no final, tá? Bom, esses são meus conflitos de interesse. Bom, nessa apresentação eu vou abordar alguns conteúdos falando sobre as vias principais de administração de imunoglobulinas, basicamente, os cuidados de enfermagem que nós devemos ter com o uso de imunoglobulinas humanas, os tipos de imunoglobulinas subcutâneas, tá? E as características principais de acordo com a dosagem por local de infusão, volume, né? Como que é feito, né? Porque cada produto tem uma característica diferente. Algumas considerações importantes para a infusão, tá? Vou mostrar alguns exemplos de dispositivo agulhados e bombas de infusão. Os cuidados que nós devemos ter com os tamanhos das agulhas, isso reflete muito na adesão do paciente, dele ter uma boa experiência com o tratamento de imunoglobulina, né? E vou mostrar uma parte bem rápida e prática sobre os produtos da EMED, né? Os dispositivos que eu geralmente utilizo, e a bomba de infusão, que é uma bomba de infusão de pressão mecânica. Eu vou mostrar ela, porque geralmente a gente conhece mais a bomba convencional, né, que é a bomba eletrônica, e essa é uma bomba bem diferente, acho interessante mostrar para vocês, tá? Então, resumidamente, né, abordando sobre essas vias principais do uso de imunoglobulina, tá? Nós temos a via subcutânea, né, que são a infusão de fluidos no tecido subcutâneo, tá? E a via intravenosa, tá? Mas hoje eu vou me enfatizar mais no uso da imunoglobulina subcutânea, as técnicas, né? Mas antes, é importante nós termos alguns cuidados ao administrar esse imunobiológico no paciente, e é importante que nós temos os cuidados tanto com o paciente e também com a imunoglobulina, tá? Então, o paciente foi recebido no centro de infusão, no hospital, então é importante nós identificarmos esse paciente com o nome completo, a data, a hora de admissão desse paciente. É importante nós realizar o histórico de enfermagem, conhecer o paciente, outras doenças que ele possui, se ele faz uso de outros medicamentos, alergias, né? É muito importante de fazer esse histórico do paciente. Realizar os sinais vitais, né? Muito importante. Geralmente a gente faz sinais vitais antes, durante a infusão e após, né? Na infusão subcutânea é bem mais simples, geralmente não aferimos os sinais vitais com tanta frequência quanto a venosa, né, que exige um pouquinho mais de atenção. É importante a gente se atentar com algumas situações, como se o paciente chega no dia da infusão com algum sinal de alguma presença de infecção, febre, diarreia e vômito, por exemplo, são sinais que o paciente pode estar desidratado, por exemplo. Então, se ele for fazer uma infusão nesse dia, ele pode apresentar maior risco de eventos adversos.
é muito importante a gente conversar com o médico prescritor, né, e analisar a possibilidade de atrasar essa infusão alguns dias, até que o paciente se recupere, se hidrate, né. Também é importante a gente se atentar por algumas situações como a primeira infusão, quando o paciente faz uma primeira infusão, também às vezes pode ter um pouco mais de alguns sintomas, seja ela venosa, né, ou subcutânea, tá? O intervalo longo entre uma infusão ou outra também é importante a gente se atentar, pois o paciente também pode apresentar algum tipo de reação, tá? Quando a gente faz uma troca de produto também, usam uma imunoglobulina subcutânea, depois a pré-venosa ou vice-versa, também o paciente pode apresentar alguma reação quando faz a troca de produto. E também se atentar a episódios de reações anteriores com o uso de imunoglobulinas, tá? Bom, também devemos ter um cuidado muito importante, né, em conferir corretamente a prescrição, né, médica, né, antecipadamente conhecer o produto e conferir a prescrição do médico, paciente correto, verificar qual imunobiológico e as vias de administração, verificar a dose e o volume, se eles estão corretos, de acordo com o que é descrito, né, na prescrição e em bula, a velocidade que é recomendada de infusão, quais dispositivos nós vamos utilizar para essa infusão, averiguar se há necessidade de fazer uma pré-medicação antes da infusão com imunoglobulina. A infusão subcutânea, dificilmente a gente vê o paciente ter a necessidade de fazer pré-medicações, mas pode ter, e é importante que a gente verifique isso antes de iniciar a infusão do paciente. E é importante a gente sempre orientar o paciente, o responsável, sobre todo o procedimento para trazer essa segurança para o paciente. Os procedimentos que vão ser realizados, as reações que pode apresentar. Geralmente a gente vê na infusão subcutânea, o paciente pode ter um eritema no local, um edema, às vezes um prurido, né? E que isso vai sumindo ao longo de algumas horas, 12, 24 horas. Então é importante que a gente oriente o paciente ou o responsável para trazer essa segurança para ele também e ele aderir bem ao tratamento. Devemos também ter cuidados com a imunoglobulina, né, que é o item principal, né, importante para poder tratar esse paciente. Como o doutor Condino comentou na aula, as imunoglobulinas não são todas iguais, tá? Algumas imunoglobulinas têm concentrações diferentes, outras têm sódio, têm açúcar, têm estabilizantes diferentes, tá? Portanto, não devemos misturar marcas diferentes de imunoglobulina na mesma infusão, tá? Não dá para fazer uma adaptação e aplicar marcas diferentes na mesma infusão, tá? Isso pode trazer uma reação importante no paciente. É importante a gente conhecer a característica farmacêutica da imunoglobulina, né? Assim como a apresentação, a concentração, os estabilizantes, né? Enfim. E é importante, quando a gente for manusear essa imunoglobulina, cuidado para não agitar o frasco, pois ela pode favorecer a formação de bolhas, tá? E às vezes, durante a infusão, algumas enfermeiras que estiverem assistindo sabem o quanto a bomba alarma nessa situação. Bom, aqui é uma tabela que eu vou mostrar para vocês alguns tipos de imunoglobulinas subcutâneas que são licenciadas aqui no Brasil, tá? Eu vou falar da imunoglobulina subcutânea 10%, que é estabilizada pela glicina, a imunoglobulina 10% com hialuronidase, tá? E a imunoglobulina a 20% estabilizada pela clorolina, tá? Cada imunoglobulina, né, ela tem uma característica específica. Então, é muito importante, quando a gente recebe uma prescrição, nós conhecemos o produto, ler a bula, né, procurar informações, receber treinamento adequado antes de administrar esse produto no paciente, tá? Por exemplo, algumas delas é indicada só que seja aplicada no abdômen ou na coxa, tá? Outras tem outros locais que podem ser administrados por conta da enzima hialuronidase nessa imunoglobulina. É importante a gente aplicar em locais que essa imunoglobulina se espalhe bem, tá bom? Algumas têm alguma recomendação específica de volume por local, tá? Então, é importante a gente saber cada uma, né? O volume máximo, né, por local de infusão. E a velocidade também. A velocidade de infusão muda muito também de cada produto, tá?
de acordo, às vezes, com o peso, ou também de acordo com a indicação, tá bom? Algumas considerações importantes para a infusão, tá? Então, antes de iniciar a infusão, como eu comentei anteriormente, é importante ler a bula completa do produto, né? E seguir as orientações do médico prescritor. Todos os produtos devem ser inspecionados antes da administração, verificando o frasco, a data de validade e a temperatura que deve ser armazenada, tá? Antes da gente administrar a imunoglobulina, é muito importante que a gente mantenha ela um tempo em temperatura ambiente, tá? Geralmente de 30 a 60 minutos, depende muito do clima de cada local, tá? Então, geralmente é importante a gente deixar a temperatura ambiente da imunoglobulina para trazer menos efeitos adversos no paciente no local, tá? E trazer menos desconforto também. É importante escolher um bom dispositivo, né? Um dispositivo adequado para a infusão daquele paciente. E se for utilizar uma bomba de infusão, escolha uma bomba de infusão adequada e siga as recomendações do fabricante da bomba de infusão. Importante, claro, manter as condições assépticas durante o preparo e a administração dessa imunoglobulina. Um ponto muito importante, tá? Quando nós formos preparar essa imunoglobulina e nós usarmos aquele extensor para preencher, né, a imunoglobulina, ter o cuidado para não molhar a ponta da agulha, tá? Esse é um ponto bem importante. Quando a gente molha a ponta da agulha e realiza a punção, ela pode irritar a epiderme e o paciente ter mais desconforto durante a infusão. Então, é importante a gente realizar uma punção seca. Nós vamos preencher esse extensor, né, ou esse perfusor, e a gente deixa só um pedacinho, só um pouquinho de ar para não molhar a ponta da agulha, tá? Para realizar uma punção que a gente chama de punção seca. E, ao término da infusão, é muito importante, a gente está tratando de um hemoderivado, é importante anotar o lote, a validade, o nome do produto e as considerações da infusão. Então, voltando aqui, enfatizando sobre o termo hipodermóclise, né, que é a infusão de soluções no tecido subcutâneo, tá? Então, aqui nós temos a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo e o músculo, tá? Então, nós temos que fazer a infusão no tecido subcutâneo. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês sobre os dispositivos agulhados que alguns produtos recomendam, tá? Mais uma vez, é muito importante a gente conhecer o produto que a gente está administrando, né? E saber qual dispositivo é recomendado, receber o treinamento adequado, tá? A recomendação de utilizar o dispositivo agulhado Scalp ou Butterfly, tá? Ele é utilizado também em terapias de hipodermóclise nos pacientes com cuidados paliativos. Existem muitos estudos para isso, mas tem que ter um cuidado especial em utilizá-la, né? Ela é uma agulha que é um pouco mais longa e a gente tem que utilizar uma angulação, às vezes, de 30, 45 graus, depende do tamanho do subcutâneo desse paciente, tá? Então, ela exige essa tensão maior. Alguns produtos permitem que se faça a infusão com esse dispositivo, tá? E nós temos o dispositivo Soft Glide, que é da EMED. Ele é específico para infusão subcutânea, tá? Ele tem uma angulação, aqui na imagem de baixo dá para a gente ver, ela é uma angulação de 90 graus, né? E ela possui vários tamanhos e calibres diferentes para ajustar de acordo com o paciente, o tamanho do subcutâneo do paciente, tá? Isso é bem bacana. E ela também já possui um extensor acoplado nessa agulha, né? Permite o paciente se movimentar melhor e conseguir fazer uma infusão mais tranquila, tá? Como o Scalp, né, o Butterfly, é um dispositivo muito conhecido, eu não vou me atentar muito a ele, né? Alguns produtos recomendam, né, o calibre de 23, 25, 27 gauge, e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse dispositivo, que é muito novo para algumas pessoas, eu recebo muitas dúvidas sobre esse dispositivo, eu vou falar um pouquinho sobre ele e depois eu mostro aqui para vocês, tá? Esse dispositivo, como eu comentei com vocês, ele possui 3 tipos de calibre, 24 gauge, 26 e 27, possui comprimentos de 4 até 14 milímetros, então, desde crianças, bebês, até pacientes obesos, tá? E um diferencial que eu acho bem interessante
Essa agulha, ela possui de 1 até 6 vias simultâneas, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer uma infusão num paciente com 2 vias, 3 ou 4 vias, eu posso utilizar essa agulha. Esse aqui é um exemplo nessa imagem de uma agulha bifurcada, né, que são 2 locais, e aqui eu utilizo somente uma bomba de infusão e ela administra automaticamente nos 2 locais, tá? Eu acho bem interessante porque, às vezes, com o scalp, nós precisamos utilizar uma via e uma bomba, né? Vamos supor que o paciente faça em 4 pontos. Se eu quiser fazer esses 4 pontos simultaneamente, eu vou ter que utilizar 4 bombas de infusões. São 4 aluguéis de bombas de infusão, são 4 bombas paradas naquele momento no hospital, que pode fazer falta para algum paciente. Então, eu acho que às vezes, esse benefício, né, de ter essa agulha bifurcada, quadrifurcada, ajuda bastante, porque a gente utiliza só uma bomba de infusão, é somente um aluguel de bomba, né, e facilita bastante para o paciente, tá? Quando ele faz em várias vias também. Aqui, algumas considerações. Se a gente fizer uma punção incorreta, ou se a agulha for muito curta ou muito longa, tá? Então, aqui, se o tamanho da agulha escolhida for curta, ou a gente realizou uma punção incorreta, por exemplo, com o scalp, a punção ela pode ser superficial, né? Provavelmente ela vai estar aqui antes do tecido subcutâneo na derme, tá? O que a gente vai observar? Tem um aumento de rigidez nesse local. Às vezes o paciente pode relatar um prurido, tá? Vamos observar um eritema, um aumento de eritema nesse local. Às vezes pode ter o extravasamento da medicação, tá? E o paciente às vezes relata um pouco de desconforto, tá? Se a gente utilizar uma agulha muito longa, né, ou realizar uma angulação incorreta, e essa punção for no músculo, né, for uma infusão intramuscular, isso vai causar muito desconforto no paciente durante a inserção e durante a infusão, pode causar hematomas, né, e às vezes tem alguns estudos que até falam sobre a necrose, então temos que ter bastante cuidado durante a punção, né, para que a gente atinja certinho no tecido subcutâneo, tá? Sobre o uso de bombas de infusão para terapia com imunoglobulina subcutânea, é importante a gente seguir a recomendação de cada produto descrito em bula, tá? Tem alguns produtos que pode ser feito manualmente pelo método push, não necessita de bomba de infusão, tá? Mas se for utilizada alguma bomba, é importante que ela seja configurada, né, ajustada para poder fazer uma infusão subcutânea, senão ela vai alarmar oclusão constantemente e não vamos conseguir fazer uma infusão tranquila, né? E nós temos 2 tipos de bomba, né? Existem as bombas de infusão eletrônicas, né? Que é comumente conhecida, né? Quando nós fazemos alguns tipos de terapia, a infusão de bomba eletrônica, que é ligada à energia elétrica ou por bateria, e a bomba de pressão mecânica constante, né? Que é uma bomba diferente e eu vou mostrar para vocês também aqui. Essa bomba de pressão mecânica constante, ela parece um bastãozinho, né? Ela não necessita de bateria, ela é acionada mecanicamente. Aqui dentro dessa bomba tem uma espécie de uma molinha e ela empurra lentamente a imunoglobulina no tecido subcutâneo do paciente, mas aí é necessário ter um regulador de fluxo, tá? Como ela não tem painel eletrônico, né, igual as outras bombas que a gente conhece, a gente pode ajustar no painel, essa não tem, então a gente precisa desse regulador de fluxo, que é essa bolinha branca, tá? E ela vai regular a velocidade, tá bom? E aí, essa molinha, ela vai empurrando o êmbolo da seringa lentamente, e aí vai infundindo aqui no paciente, tá bom? Então, eu vou sair da apresentação e vou mostrar para vocês os dispositivos que eu utilizo, uma demonstração prática de como é realizada a função, e aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida e precisar que eu mostre mais alguma vez, vocês vão comentando aí no chat, tá bom? Deixa eu parar aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo em tela inteira, mas acho que assim fica mais fácil. Então, eu vou mostrar para vocês as agulhas, né? Que geralmente eu utilizo.
Deixa eu virar aqui um pouquinho, que acho que fica mais fácil. Bom, essa agulha que eu mostrei para vocês, a Soft Glide, né? Deixa eu virar aqui. E ela tem um perfusor, um extensor próprio, né? Isso ajuda bastante para o paciente se movimentar bem durante a infusão. Essa daqui é de uma via só. Nós temos, às vezes, de 2, 3, né? Que eu mostrei para vocês. Essa daqui simula como se fosse de 3 vias. A gente conecta a seringa aqui e ela vai administrando nas 3 vias simultaneamente no tecido subcutâneo do paciente, tá? Vem aqui certinho. Como eu comentei com vocês, para utilizar essa bomba de infusão, então necessita do uso do regulador de fluxo, né? São 2 tipos de regulador de fluxo, tem esse que ele regula do número 1 até o 6, e esse daqui, acho que é o Plus, ele vai numa velocidade um pouco maior também. Tem 2 tipos de dispositivos, e a gente utiliza junto com essa bomba aqui de infusão, tá? É bem simples a técnica de inserção dessa agulha. Deixa eu pegar aqui. Ela vem dessa forma. As asinhas dela, dá para ver certinho. Vem um protetor aqui para proteger a agulha. Nessa asinha, ela vem com um velcro para quando a gente for tirar, né, a agulha, a gente prender assim e não ter o risco de furar o dedo, né? Como se fosse um dispositivo de segurança. Deixa eu tirar aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é a 90 graus, tá? Bem fininha, pequenininha. Então, aqui o tecido subcutâneo do paciente, ela é muito simples, né? Nós não temos que fazer uma angulação de 30 ou 45 graus, né? Ela já é a 90 graus, então a gente faz a preguinha, né? E realiza a punção nesse local. Claro, e faz a higienização antes, e aí faz a punção. Ela fica rente à pele, dessa forma, tá? E aí, junto com essas agulhas, geralmente vem um curativo transparente, e a gente consegue visualizar bem o local de inserção, tá bom? Já fica mais ou menos dessa forma aqui. Assim. Com o scalp, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar uma agulhinha só para vocês verem mais ou menos. Essa daqui eu acredito que seja uma agulha de 9 milímetros. Essa aqui é a que eu mostrei para vocês, que tem várias vias simultâneas. Esse é o scalp. Eu vou fazer só um comparativo, não sei se vocês vão conseguir ver, do tamanho de agulha. O scalp é bem longo, né? Por isso que a gente precisa fazer uma angulação, às vezes de 45 ou 30 graus, depende do tamanho do tecido subcutâneo. Se a gente fazer uma angulação a 90 graus, igual a gente fez com essa, provavelmente a gente vai fazer uma infusão intramuscular, vai causar muito desconforto no paciente. Então, aqui nós fazemos a preguinha, o bisel sempre para cima do scalp, tá? E a gente realiza a punção aqui sempre a 45 ou 30 graus, introduz toda a agulha. O que eu particularmente não gosto muito é porque as asinhas do scalp, ela vai ficar um pouco dançando, né? Porque ela vai ficar numa angulação diferente. E aí, a gente tem a alternativa de fazer como se fosse um coxinhazinho, né? Com uma gazezinha, dobra e protege essas asinhas, porque se ficar movimentando durante a infusão, vai causar bastante desconforto no paciente, tá? E aí, o ruim também é que só podemos fazer uma infusão por vez. Então, não dá para otimizar o tempo do paciente. Ou, às vezes, precisa de várias bombas de infusão. Eu deixei aqui pronto, como se eu tivesse feito a medicação. Então, aqui a gente utiliza uma seringa de 60 ml, tá? Então, nós vamos utilizar uma seringa de 60 ml. Aqui o regulador de fluxo. Eu vou deixar ele no off, ele tá fechadinho. E conectado ao dispositivo agulhado. Aqui dentro, né, que eu falei para vocês, existe a molinha. Ela tá dentro desse espacinho azul. Eu vou trazer essa molinha para trás, então eu giro. Aqui. Eu vou ver um estralo, pronto.
E aqui abre, vou ter um espaço aqui dentro, no qual eu vou conseguir colocar o êmbolo da seringa, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Assim. E aí eu vou girar para travar essa seringa na minha bomba de infusão, tá? Eu vou girar novamente. Agora vai sentir um pouquinho mais de resistência, que ela vai querer empurrar aqui o êmbolo, né, da seringa. E aí, ela fica dessa forma, assim. Quando vocês compram, né, esses dispositivos, a IMED manda um link para vocês baixarem um aplicativo para poder fazer o cálculo de infusão, tá? E aí ele você vai colocar lá qual que é o volume que o paciente vai receber, em quantos locais de infusão ele vai fazer, né? E em quanto tempo deve ser feita a infusão. E aí ele vai recomendar que gire, né, esse regulador de fluxo no número 3, por exemplo. Então, a gente vai girar esse daqui. Eu vou pôr um pouquinho rápido para tentar mostrar para vocês como que ela vai indo. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu pôr um pouquinho mais rápido. Opa. E aí ela vai infundindo bem lentamente. Ela tá indo um pouquinho mais rápido porque tem aqui dentro é água. E aí ela vai infundindo bem lentamente. A gente pode, às vezes, diminuir, aumentar. Eu, particularmente, na minha prática, onde eu trabalho, eu costumo, por mais que a velocidade, a gente recomende colocar numa velocidade mais rápida, o paciente tolera uma infusão mais rápida, eu procuro sempre fazer uma infusão lenta, né, nos primeiros minutos, nos primeiros 2, 3 minutos eu coloco mais lento, e gradativamente eu vou aumentando, né, essa velocidade, para que o paciente não sinta, né, a velocidade máxima, assim, de cara, e tolere bem a infusão, tá? E é importante, um dos pontos muito importantes para vocês observarem durante a infusão, é sempre observar o local da inserção, seja, né, ele com o scalp ou com o dispositivo agulhado, a gente fazer um curativo, se possível, transparente nesse local, e a gente observar sempre o local de inserção para verificar se não há nenhum extravasamento durante a infusão, se não há nenhum desconforto, né, durante a infusão, e observando esse paciente ao longo dessa terapia, tá? Deixa eu voltar aqui na minha tela. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, vão mandando para a gente. Bom, dos aspectos práticos são essas informações, tá? Nós podemos utilizar as agulhas também com outras bombas de infusão. Eu particularmente utilizo, né, essas agulhas com outras bombas de infusão, tem dado muito certo. Mas também tem a opção de utilizar essa bomba e ela é bem tranquila, tá? Eu agradeço pelo convite da Supre mais uma vez e eu fico à disposição para discussões, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Aline, pela sua apresentação. Agora vamos às perguntas do chat. Nós recebemos algumas perguntas aqui. Aline, aqui, ó, uma pergunta para você. A qualidade do dispositivo pode interferir no tratamento do paciente? Sim, eu geralmente falo que quando um dispositivo ele é confortável, né, traz menos dor para o paciente, otimiza o tempo. Então, por exemplo, há outros dispositivos que é utilizado, né, que eu comentei, o scalp. Às vezes tem alguns pacientes que relatam um pouco mais de dor durante a punção, né, e também precisa fazer em vários pontos de infusão, às vezes utilizar várias bombas de infusão. Às vezes, durante as infusões, a gente estimula muito o paciente a hidratar, porque é importante para os eventos, minimizar os eventos adversos, né? Então, com um paciente, por exemplo, que está fazendo com um dispositivo que é só de uma via, e utilizar várias bombas de infusão, para ele ir ao banheiro tem dificuldade, para ele se movimentar tem dificuldade. Então, com um dispositivo como esse, o paciente consegue se movimentar um pouco melhor, a punção
eles relatam que é menos indolor, né? É indolor, e muitas vezes o local da aplicação tem menos irritação, eritema, edema no local. Então, acho que isso reflete muito na adesão do paciente ao tratamento, pois ele vai ter uma expectativa positiva, né, da terapia. Então, é muito importante que a gente faça com um dispositivo adequado, né? As imunoglobulinas, nós sabemos que não é um valor muito baixo, né? Uma imunoglobulina tem um custo alto, né? Então, acho que vale a pena os convênios, né? Os locais que fazem infusão investir nesse tipo de dispositivo para o paciente aderir bem ao tratamento, né? Tá bom, Aline, obrigada. Agora, uma pergunta que chegou aqui para o doutor Condino. Doutor, para pacientes com PANDAS ou doenças mitocondriais, existe diferença entre a imunoglobulina subcutânea e endovenosa? A neurologista indicou a endovenosa porque não encontrou artigos sobre o uso de subcutânea. De fato, dentro da área de neurologia, o que tem bem estabelecido em a CIDP, que é uma neuropatia de caráter periférico, é esse uso da imunoglobulina subcutânea a 20% estabilizada em prolina. No geral, no âmbito da neurologia, ainda predomina o uso intravenoso de imunoglobulinas. Contudo, cada caso é um caso, tem que se verificar qual é a dose prescrita para o paciente, qual a frequência, e se analisar em caráter de excepcionalidade se cabe ser feito uma infusão subcutânea. Um exemplo prático se o paciente ele tem um histórico de reações adversas ao uso intravenoso, e essas reações adversas são frequentes e a gente esgota o cabedal de produtos intravenosos, veja, é melhor que a gente considere uma adaptação, nem que seja off-label, desse protocolo para um uso subcutâneo e atenda às necessidades do paciente. Então, não é que existe contraindicação do uso subcutâneo, é que por razões de protocolos já publicados, bula, sempre vai predominar a parte intravenosa, em contraponto à forma subcutânea. Mas cada caso é um caso, a gente tem que analisar individualmente. Obrigada, doutor. Tem uma outra pergunta aqui para o senhor. Qual a forma ideal para a equipe médica prescrever a medicação de forma que o plano de saúde não faça várias negativas e o paciente e a família não passem por tantas angústias antes de iniciar o tratamento? Então, olha, eu gostaria de compartilhar a minha angústia como médico ao prescrever esses produtos. É um muro de Berlim. As negativas são frequentes, são constantes, não só para imunoglobulina, como para medicamentos de uso especial, outros imunobiológicos e medicamentos para doenças raras. É sempre uma dificuldade. E existem planos de saúde que negam até aquilo que está coberto explicitamente no rol da ANS. Eu aprendi recentemente, veja bem, olha, eu já tenho 33, eu sou formado em 84, estou no meu 37º ano de serviço. Na área de imunologia, especificamente, eu estou desde 87, já são 33 anos. Eu sou daqueles médicos que foi criado para o uso intravenoso. A época que eu comecei a exercer imunologia só tinha produto para uso intravenoso. Foi assim que eu aprendi a fazer imunoglobulina. Eu vim aprender subcutânea quando a subcutânea entrou no Brasil, a questão de 5 anos atrás. Essa é a realidade do Brasil. Então, ficou estabelecido, meio que cristalizado no Brasil, que imunoglobulina só é intravenoso e só existe no âmbito do hospital-escola, do hospital público, que é o que é coberto pelo SUS. Para minha surpresa, nessa consulta pública, eu fui lá ler
porque, como representante da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, eu fui ver o parecer emitido, e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar explicitamente colocou no seu parecer que não tem por que ficar discutindo a inclusão de imunoglobulina no rol da ANS, porque isso já está coberto, cobertura obrigatória, desde 2017, para uso ambulatorial e hospitalar, para planos hospitalares e planos ambulatoriais. Então, respondendo a sua pergunta, o que os médicos devem fazer? Olha, a senhora vai agora mesmo lá no site da ANS, Consulta Pública 81, medicamentos, procedimento 215, baixa o parecer da ANS e lá dispõe claramente que é de cobertura obrigatória. Nas minhas novas prescrições das 2 últimas semanas, eu estou anexando esse parecer, para não ter que ficar discutindo isso com o plano de saúde. Ou seja, quem está descumprindo isso, eu acho que isso não foi devidamente veiculado para todos os planos de saúde, pelo fato da gente estar tratando de doenças raras. Então, fica todo mundo batendo cabeça. O médico que prescreve recebe a negativa, a família se desespera, e está tudo lá coberto, gente. Não tem mais o que discutir. Então, baixe esse parecer, anexe na prescrição do médico e acabou o assunto. É verdade, né? Essa é uma boa notícia, é a boa notícia da noite. Obrigada, doutor. Nós temos agora uma última perguntinha aqui para a enfermeira Aline. Aline, meu filho faz uso de imunoglobulina por uma agulha que parece uma borboleta. É igual a essa agulha que você apresentou? Se não for, como que eu faço para encontrar a agulha mais apropriada? Tá, se for essa agulha borboleta, né, que a gente fala de butterfly, sim, eu acredito que seja o scalp. É que essa agulha, eu acho que ela não deve utilizar, mas ela também parece uma borboletinha, né, que é a Soft Glide. E aí você precisa entrar em contato com a empresa através do telefone. Depois, se puder, a gente pode passar para eles, né, para poder procurar os valores certinho e fazer a compra. Mas eu acredito que seja pelo scalp, sim, que seu filho faça a aplicação. Tá bom, Aline, muito obrigada. Doutor Condino, muito obrigada. Nosso tempo já está se esgotando. Então, eu agradeço muito a presença dos nossos palestrantes. Obrigada, doutor Condino, enfermeira Aline. Foi uma noite de muito aprendizado para todos nós. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos os participantes. E os nossos contatos estão disponíveis no nosso chat. Para quem tiver interesse em conhecer os nossos produtos, estaremos à disposição, tá? Obrigada e uma ótima noite a todos. Muito obrigado a todos e ressalto aqui o meu convite para que todos visitem o site da ANS, Consulta Pública 81, inclusão da triagem neonatal para imunodeficiências, procedimento 113 e imunoglobulina subcutânea, procedimento 215. Parece que eu sou candidato a prefeito e vereador, mas, gente, é importante que todo mundo participe, é uma consulta pública, é uma oportunidade única que acontece a cada 2 anos. Por favor, prestigiem essa consulta pública para o bem de todos. Muito obrigado. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau.